Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou coach, palestrante, hipnoterapeuta, estudante das leis naturais e da física quântica. E neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre como conversar com o subconsciente. A primeira coisa que você precisa saber relacionado a isso é que tudo neste nosso universo tem uma vibração específica. E essa vibração, ela é medida em hertz, conforme a tabela que você vai visualizar aí agora. Por exemplo, a pessoa que está no sentimento de amor, ela tem uma vibração de 500 hertz, enquanto uma pessoa vibrando no medo, a vibração dela está aí, como você pode ver, em 100 hertz. Veja a diferença, né? Então, quanto mais nós aumentamos a nossa vibração, mas nós vamos nos elevando, né? E vamos aumentando a nossa frequência em hertz. Tudo no universo tem uma frequência específica em hertz. E o nosso cérebro também tem frequência, também tem vibração. Por mais que seja imperceptível, ou seja, nós não conseguimos ver a olho nu, mas o cérebro de todas as pessoas está vibrando, está emitindo uma determinada frequência. E por isso que a gente fala que quando nós pensamos em algo negativo, contagiamos outras pessoas. Assim como quando a gente pensa positivamente, também contagia. Ou você ainda não percebeu que quando você está próximo de alguém com alto astral, você se sente também com alto astral? O que seria isso, na verdade? A frequência cerebral da pessoa entra em contato com a nossa frequência cerebral. E quais são essas frequências? Então, nesse exato momento, eu e você estamos na frequência beta. E que frequência é essa? É a frequência de uma pessoa desperta. É quando nós nos encontramos despertos, quando estamos raciocinando, quando nós estamos, enfim, acordados, né? Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, estando desperto, raciocinando, significa que nós estamos em estado beta. Esse estado beta, ele varia entre 14 a 40 Hz. Então, se você está em estado beta, você está hoje, nesse exato momento, exatamente nessa frequência, entre 14 e 40. E com tudo isso que eu falei, dá para você entender porque é difícil para nós inserirmos uma ideia em nosso subconsciente quando nós estamos plenamente acordados. Vamos supor que se você fosse inserir agora uma ideia no seu subconsciente, algumas afirmações positivas ou imaginando alguma coisa, seria muito difícil porque sua mente está desperta, então ela fica bloqueando. Na verdade, o nosso subconsciente, ele é como se fosse um cofre, uma caixinha. Vamos dizer que é a caixa preta, né, do avião, e nós temos a caixa preta, né, do nosso cérebro. É onde fica o nosso tesouro, ou seja, é onde fica guardada a nossa consciência. As coisas que a gente acumula, as crenças, tanto as crenças positivas como as crenças não positivas. Ele fica protegido, né, por nossa consciência, ou seja, por nosso cérebro desperto. Então, a gente não vai conseguir acessar o nosso subconsciente quando nós estamos em estado beta. Por quê? Porque o nosso consciente está ativo, ele age como se fosse o guardião desse cofre. Percebe isso? As outras frequências, né, que a gente vê a partir da próxima frequência, já se consegue acessar o subconsciente, que no caso é a frequência alfa. Então, quando a gente está na frequência alfa, que é de 7,5 a 14 Hz, é uma onda, é uma vibração que o nosso cérebro está mais relaxado, ou seja, ele não está tão ativo assim, o nosso consciente. Então, quando a gente se sente assim relaxado,
o nosso cérebro ele fica descansado e aí a gente consegue acessar com mais facilidade o nosso subconsciente. E quando é que se dá esse efeito alfa? É quando a gente está naquele momento de pré-sono, quase dormindo. Nesse momento você sente que você está nesse pré-alfa. Mas quando a gente faz também uma indução, né, uma pré-indução quando vai trabalhar a hipnose, esse relaxamento também leva a pessoa para esse estado alfa. E é por isso que na hipnose clínica a gente sempre faz com que a vibração do paciente baixe, ou seja, a gente faz com que ele entre em um estado de relaxamento. E também quando você está com muito sono, sabe? Naquele momento pré-sono, que a gente fica meio que... Quando você está com muito sono e fica dando aquelas pescadinhas, esse já é um momento também que você está entrando em alfa. Você não consegue mais raciocinar, não consegue até ouvir tudo que as pessoas estão falando. Às vezes alguém até nos diz alguma coisa nesse momento e a gente não consegue nem assimilar. Por quê? Porque nós estamos entrando no estado de relaxamento. E é por isso que a gente trabalha, né, na hipnose clínica com esse estado, né? Os outros dois estados seriam ainda melhores, ou seja, são os estados mais difíceis de entrar, né? Que é o estado teta, que é exatamente aí onde a gente consegue reprogramar crenças e tudo mais. Mas geralmente, quando a pessoa entra profundamente no estado teta, que vai de 4 a 7,5 Hz, a gente já não consegue mais instalar porque a pessoa já está realmente dormindo, né? Então, algumas pessoas conseguem sim entrar nesse estado, mesmo estando acordado, mas para isso precisa de muito treinamento e hoje a gente conhece os monges, os yogis, que eles conseguem com muito treinamento fazer a meditação e entrar em teta, né? Mas isso é preciso muito treinamento. E a outra frequência é a delta, né? Que aí é quase impossível, né? Ou seja, você está entre 0,5 a 4 Hz. É quando você está no mais profundo dos sonos. Então isso você já está lá realmente vamos dizer assim, no estado de relaxamento total. Então o ideal mesmo é a gente conseguir, através do relaxamento, da auto-hipnose ou da hipnose clínica, chegar nesse estado de alfa para poder reprogramar as crenças, né, dentro do nosso subconsciente. E como você consegue isso, né? Fazendo meditação, relaxamento, técnica de auto-hipnose, os sons binaurais nos ajudam a chegar nesse estado, né? Vamos dizer, de conversar com o nosso subconsciente. Então, quando você relaxa, quando você faz também técnicas de auto-hipnose, você consegue fazer uma reprogramação das suas crenças. Por isso que a gente tem as técnicas para eliminar dor, por exemplo. Você traz a pessoa para esse estado e aí você consegue fazer a reprogramação. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos falando sobre como eliminar enxaqueca, dor de cabeça. E se você seguir bem direitinho como eu falo lá, você vê que você entra no estado de relaxamento. Então você está no estado alfa, tá? Então para atingir vamos dizer assim, essa conexão e conversar com o nosso subconsciente, nós precisamos realmente de entrar nesse estado. Espero que tenha ficado claro aí para você. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui abaixo, né? Se inscreva aí no canal, dá um joinha e compartilha o vídeo se for interessante. Um grande abraço e até a próxima.